Em 2023, comecei a subir ao monte e eu entrei num grupo de intercessão pela internet, do YouTube. E eu entrei nesse grupo de membros e assim, tinha vez que a gente ficava 3 horas, eu pegava 3 horários de intercessão, onde cada horário era 1 hora. E nessa época eu estava muito em jejum, subindo ao monte, foi quando Deus começou a me levar no monte. E, e ali a responsável pelo grupo de intercessão, ela fala muito sobre libertação. E um dia eu subia ao monte, ficava horas ali sozinha, no meio da mata, sozinha. Não ia em lugar que ficavam outras pessoas, porque o Senhor falou pra mim ficar sozinha. E daí, um dia eu descendo, depois de ficar horas lá, eu desci falando em línguas. Eu descia chorando, falando em línguas, eu ia até de Ray-Ban, porque minha cara ficava tão inchada que eu não conseguia enxergar. E eu ia de Ray-Ban por causa que incomodava muito, inchava muito meus olhos. E um dia descendo, falando em línguas, aí o Senhor falou comigo: fala pra ela que ela vê muito demônio, que ela está saindo do corpo, tendo combate com o demônio fora do corpo, porque ela pensa muito nele, ela fala mais nele do que no meu nome. E ela tem porta aberta. Ela é uma intercessora, ela é libertadora, mas ela tem porta aberta. E ela teme muito a ele. Por que ela teme ele? Ela vê muito eles nos sonhos. Fala pra ela, começa a focar em mim, que isso vai sair. E eu vi assim, não como viagem astral. Parecia, pelo jeito que ela falava, no meu coração parecia que ela estava tendo viagem astral e não batalha no mundo espiritual. Aí eu falei, Senhor, mas ela tem esse ministério, eu vou falar isso pra ela. Mas como o Senhor falou assim, vai falar pra ela isso. Eu peguei e falei, tá bom, fui no WhatsApp dela e falei, o Senhor falou que você pensa mais no diabo e vive mais ele do que de Deus. E você tem porta aberta, porque quando você fica com medo, você tem porta aberta. E outra, tem que controlar a sua maneira de agir, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá dando ordem pro diabo e a gente tá sendo usada por ele, pra enfrentar ele, pra depois ele se levantar contra a gente. Falei, eu só sei que eu fiz o que Deus mandou. E eu tava descendo um monte, eu tinha ficado há muito tempo sozinha, então eu sabia o que eu estava ouvindo. Olha, conclusão, ela mudou a maneira de ser. Até a maneira dela se comportar, eu vi que ela mudou. E pouco tempo depois ela foi colocada de pastora. Então, assim, tem muitas coisas que Deus vai usar pessoas que não tem nada a ver. Pessoas que estão ali não tem dom, acham que não tem dom, pessoas da simplicidade do cotidiano. Aí muitas das vezes a pessoa tem medo de falar para outra, porque esse é o ministério dela, ela já é uma profissional da intercessão, uma profissional da libertação, não vou falar quem sou eu. Só que nós não podemos esquecer que Deus usou foi Davi para ir acabar com o gigante, né? Não foi aqueles soldados com as vestimentas de guerra. Davi não usou a armadura de Saul, né? Saul para derrubar o gigante. Ele usou as armaduras de Deus. Um simples camponês com pedrinhas do lago derrubou o gigante. Porque quem é que agiu? Foi Deus que mandou, não foi Davi. Então, às vezes, a insegurança de servir a Deus é que está atrapalhando a obra de Deus ser feita na vida de alguém. Às vezes, uma pessoa de respeito, até mundial, na parte espiritual, ela precisa ouvir algo apenas da boca de um servo humilde, de apenas um pastor de ovelhas, apenas um colhedor, apenas de um porteiro. Então, assim, nós temos que ter coragem. E temos que ter ciência e certeza. Se foi Deus que mandou, tem que dar o recado. Então, assim, eu prefiro errar por excesso do que por falta. E muitas das vezes eu falo assim, Senhor, eu só não quero pecar contra ti. Muitas atitudes que eu não tomo é com medo de pecar contra Deus. Mas às vezes esse medo, essa insegurança, é até o inimigo que põe para nos parar. Fácil servir a Deus não é. Mas a verdade é que aquele que se engrandece a Deus de todo o coração, que se preocupa com o que Deus vai pensar dele e não o que o homem vai pensar, esse Deus se agrada, com certeza.